Bom dia. Hoje eu vou apresentar o Clube do Artigo com o tema Recent and Upcoming Drug Therapies for Pediatric Heart Failure. Meu nome é Larissa, eu sou R2. Essa apresentação é feita como parte do programa de residência em cardiologia pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Então, esse artigo ele foi publicado na Frontiers in Pediatric em novembro de 2021, do Hospital Children's Hospital de Los Angeles. Ele começa falando um pouquinho da introdução. Então, a insuficiência cardíaca na pediatria ela tem uma alta morbidade, mortalidade, além de custos elevados. A maioria das diretrizes que direcionam o tratamento para terapia medicamentosa na insuficiência cardíaca pediátrica ela é extrapolada de estudo em adultos, e mesmo com tratamento acontece a progressão para transplante cardíaco em muitos dos casos, e os ensaios clínicos na população pediátrica têm obstáculos bastante significativos. O objetivo desse artigo foi revisar a apresentação clínica e o manejo da EC pediátrica, tanto aguda quanto crônica, com disfunção sistólica, mas em pacientes com circulação biventricular e um ventrículo esquerdo sistêmico, além de discutir sobre os medicamentos mais recentemente aprovados para crianças e aqueles que ainda estão em estudos ou que estão em uso em adultos para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ele começa falando um pouquinho, então, da insuficiência cardíaca, né? Ela é uma síndrome clínica que é resultante de uma disfunção ventricular com sobrecarga de volume ou pressão, isoladamente ou em associação. As duas causas mais comuns de insuficiência cardíaca terminal na faixa etária pediátrica são a cardiomiopatia e as doenças cardíacas congênitas, cada uma com mais ou menos metade dos casos que resultam em transplante cardíaco. A cardiomiopatia, então, das mais comuns, a cardiomiopatia dilatada ou a cardiomiopatia não compactada do ventrículo esquerdo, geralmente cursa com IC sintomática, com ventrículo esquerdo dilatado e uma fração de ejeção menor do que 50%, pode se manifestar em qualquer idade, mas no caso da cardiomiopatia dilatada, tem um pico de incidência em geral no primeiro ano de vida. Mais ou menos 1/3 dos pacientes apresenta uma mutação genética identificada nas proteínas sarcoméricas, mas também eles podem ter essa cardiomiopatia decorrente de causas adquiridas, como a miocardite viral, a cardiotoxicidade após exposição à antraciclina, estados de deficiência nutricional, nos casos mais graves, até a doença de Kawasaki. Nas cardiopatias congênitas, então, a gente já tem situações um pouco mais complexas, porque a circulação pode ter uma fisiologia uni- ou biventricular, e esse ventrículo sistêmico ele pode ser tanto um esquerdo quanto direito morfológico, e as regras para tratamento nessas situações, elas não podem ser extrapoladas daqueles com paciente, então, com coração biventricular e ventrículo esquerdo sistêmico. Nesse artigo, ele limita essa revisão, então, a uma insuficiência ventricular esquerda em crianças com fisiologia biventricular e ventrículo esquerdo sistêmico. Tem poucos estudos, quase nenhuma evidência realmente convincente para apoiar o uso de terapias em pacientes com insuficiência cardíaca crônica, com circulação de Fontan, por exemplo, ou com ventrículo sistêmico de morfologia de ventrículo direito. Ele começa falando um pouquinho da insuficiência cardíaca aguda descompensada, que geralmente é caracterizado por dificuldade de alimentação, uma falha de crescimento, irritabilidade, um desconforto respiratório e geralmente em pacientes mais velhos é mais caracterizado uma fadiga e intolerância ao exercício. Pode ter uma apresentação abrupta, né, como abertura do quadro ou até uma deterioração de sintomas pré-existentes, né, no caso daqueles pacientes que já têm insuficiência cardíaca prévia. E a insuficiência cardíaca aguda descompensada na apresentação inicial, ele é um fator de risco para a morte e para transplante cardíaco. Na figura 1, ele refere como é que a gente avalia, né, como é que a gente faz a avaliação clínica desses pacientes com insuficiência cardíaca. Então, a gente tem duas perguntas base para responder. Então, se esse paciente apresenta sinais de congestão e se esse paciente apresenta sinais de hipoperfusão. Então, no caso desse paciente apresentar sinais de congestão, a gente tem um paciente que se enquadra nessa categoria, então, um paciente quente e úmido, tá? O paciente que ele está quente e seco é um paciente compensado clinicamente. Então, se ele está
com uma insuficiência cardíaca aguda, ele está descompensada. Em geral, esses pacientes, eles evoluem com uma piora progressiva. Quando evoluem com uma piora progressiva, eles caminham no sentido horário, então, de quente e úmido para frio e úmido, né? Então, eles vão ficando com um quadro de hipoperfusão. O que é essa evidência de congestão, né? O que a gente considera como evidência de congestão? Só um minutinho, desculpa. Naqueles pacientes que têm uma insuficiência cardíaca, por exemplo, de ventrículo esquerdo, pode estar presente uma taquipneia, uma ortopneia, e naqueles mais características de insuficiência de ventrículo direito, ascite, hepatomegalia, estase jugular, né, o refluxo jugular e até edema periférico. E quais são as evidências de hipoperfusão? Então, pacientes que tenham pulsos reduzidos, extremidades frias, um rebaixamento de nível de consciência, então com sonolência ou confusão mental, hipotensão e piora da função renal, então uma redução da diurese. Então, os pacientes que evoluem bem com a terapia atribuída, então eles voltam, né, a esse estado de quente e seco, e aqueles pacientes que mesmo com uma terapia de diuréticos, por exemplo, otimizada, então que atingem uma normovolemia e mesmo assim continuam com hipoperfusão, esses pacientes, então, às vezes necessitam de drogas vasoativas, inotrópicos, né, que seria esse quadrinho aqui em cinza. A insuficiência cardíaca aguda descompensada, então, o tratamento visa reverter a instabilidade hemodinâmica, além de investigar as causas reversíveis, e você vai tratar de acordo com o perfil de cada paciente, que é o que a gente falou anteriormente, sendo que os diuréticos de alça são o tratamento de escolha, então, para manejo da congestão, e os agentes inotrópicos para restaurar a pressão de perfusão e possibilitar uma diurese adequada. Então, ele coloca uma tabela com as medicações mais utilizadas no tratamento dessas terapias da insuficiência cardíaca aguda descompensada, as terapias clássicas, né? Aquelas que a gente já utiliza na prática clínica aqui com as dosagens. E de terapia nova, ele fala da levosimendan, né? Uma medicação que já está licenciada em mais de 60 países, ainda não nos Estados Unidos ou no Canadá, porque não foi aprovado no FDA, mas ele é um agente vasoativo, endovenoso, que tende a aumentar a contratilidade cardíaca, então uma medicação inotrópica para ele age através da sensibilização da troponina C ao cálcio e reduz a pós-carga, além disso, né, de aumentar a contração, ainda reduz a pós-carga por vasodilatação do músculo liso vascular. A medicação comercial que a gente tem é o Syndax, né, nessa apresentação de 2,5 miligramas por ml. Teoricamente, ele tem todos esses efeitos sem aumentar o consumo de oxigênio miocárdico, então é uma medicação que tem esse diferencial. Os ensaios clínicos em adultos trazem benefícios de sobrevida, mas ainda não muito claros. O estudo Survive, que foi feito em comparação com a dobutamina, na fase 3 não replicou os benefícios de sobrevida sugeridos nos estágios de fase 2, e o estudo Revive acabou mostrando um aumento de arritmias ventriculares, né, taquicardia ventricular, extrasístoles ventriculares. A gente tem alguns estudos que ele cita no artigo realizados em crianças com a levosimendan. O que a gente tem com maior número de pacientes, né, esse estudo que eu coloquei aqui em destaque, né, que foi realizado em 2011, é um estudo na Finlândia. Ele coloca como 293 pacientes como infusão única ou repetidas, mas a gente deu uma olhadinha do Dr. Mastro nesse estudo, e na verdade ele é um estudo mais descritivo, então eles fizeram um levantamento dos pacientes que fizeram infusão da levosimendan e mandaram um questionário para os médicos relatarem a sua experiência com o uso dessa medicação, falando quais que foram as principais indicações, o que eles acharam da medicação, se eles consideraram a medicação segura, e a maioria, né, então ele coloca como a maioria das pessoas que responderam esse questionário consideraram essa medicação como segura e eficaz, principalmente naqueles pacientes já com sintomas refratários, já em uso de outras drogas vasoativas, né, e colocaram como principais efeitos adversos observados, né, hipotensão e ataque cardíaco, ocorrendo principalmente no início da infusão.
Os outros estudos são estudos com número bastante reduzido de pacientes. Outra medicação mais nova, né? Então, a serelaxina é uma forma recombinante do hormônio, a relaxina 2 humana, que é produzida durante a gestação. Ele tem um efeito vasodilatador. Os estudos, o Relax a HF foi um estudo versus placebo que foi realizado em adultos e mostrou uma redução no agravamento dos sintomas de insuficiência cardíaca durante a internação, além de redução da taxa de mortalidade em 180 dias. E esse mesmo estudo, né, realizado posteriormente, né, com uma quantidade maior de pacientes, então mais de 7.000 pacientes, foi realizado uma infusão por até 48 horas versus placebo, porém, não foi observado nem melhora na mortalidade ou uma reinternação por insuficiência cardíaca nos primeiros 180 dias ou mesmo no tempo de internação, então não foi replicado, né, o que foi visto no estudo anterior. Em 2014, foi iniciado até um ensaio clínico fase 2 em crianças para avaliar a segurança farmacocinética dessa medicação associada à terapia padrão para insuficiência cardíaca, porém, o estudo foi encerrado depois, né, dos resultados negativos que a gente viu anteriormente. Outra medicação que ele refere é o Instaroxime, ainda um medicamento considerado em fase experimental, né, então está em fase 2 de ensaio clínico na União Europeia. Ele é um agente sintético modelado da digitonina, tem propriedades tanto inotrópicas, né, de força de contração, quanto lusitrópicas, ou seja, no relaxamento miocárdico, né, e ele refere ser mais inotrópico e menos pró-rítmico do que a digoxina, por exemplo. O estudo Horizon, que estudou essa medicação, ele refere uma redução da pressão capilar pulmonar e uma melhora da função diastólica após a infusão dessa medicação por 6 horas em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca, mas todos os dados em adultos ainda não tem nenhum dado disponível para a população pediátrica. Os peptídeos natriuréticos sintéticos, então, os peptídeos natriuréticos são uma resposta fisiológica do organismo a uma sobrecarga de volume ou estresse ventricular e atualmente tem sido investido em terapêuticas para produzir esses peptídeos de forma sintética, né, para ter as mesmas ações do que aqueles que a gente produz fisiologicamente. Então, a carperitida é um análogo que já está sendo usado no Japão, né, no análogo do peptídeo natriurético atrial recombinante, e o laritide é um derivado da urodilatina, que é um peptídeo que a gente produz endógeno, que regula a reabsorção de sódio e água, já está em ensaios clínicos fase 2, e sugere uma redução da pressão capilar pulmonar e melhora da dispneia nesses pacientes com insuficiência cardíaca. Ele refere também nesse artigo que já tem um estudo em fase 3, randomizado e controlado por placebo, que está em andamento, então, em adultos, né, para insuficiência cardíaca aguda descompensada, também sem dados disponíveis para uso dessa medicação na população pediátrica. E ele começa um pouquinho da introdução, então, no caso da insuficiência cardíaca crônica, a insuficiência cardíaca crônica ela é caracterizada por um remodelamento cardíaco, independentemente da presença de sintomas, presente por pelo menos 3 meses, e o ponto em que essa insuficiência cardíaca aguda se torna crônica ainda é arbitrário. Essa remodelação ventricular é uma adaptação estrutural do tecido miocárdico, e ela geralmente reflete em alterações associadas na morfologia ventricular, que pode ser detectada por alguns métodos, por exemplo, como a ecocardiografia. Esses pacientes, os pacientes que apresentam qualquer sintomatologia de insuficiência cardíaca prévia, nesse estudo, né, que a gente está abordando, né, nesse artigo, ele fala que já são considerados como portador de insuficiência cardíaca classe C. Então, o que é isso? Ele coloca essa tabela falando da classificação da insuficiência cardíaca de acordo com a American Heart Association, uma das classificações, né? Existem várias classificações, mas a que ele decidiu abordar no artigo é essa que considera a insuficiência cardíaca em estágios de A a D, sendo os pacientes de estágio A aqueles pacientes que não têm alteração estrutural cardíaca presente, identificável, né? E
ou função ou disfunção ventricular, mas que apresentam alto risco de desenvolver essa insuficiência cardíaca por conta da presença de condições que já estão altamente associadas ao desenvolvimento desse quadro, por exemplo, como exposição à antraciclina, outros patógenos e até a presença de mutação nos genes das distrofias, por exemplo. No estágio B, os pacientes que já têm alteração estrutural ou uma normalidade da função ventricular também com essa associação, mas sem sintomas, né? Então, pacientes assintomáticos, por exemplo, pós cirurgia cardíaca, né, de cardiopatia congênita que ainda tem lesão residual, e no estágio C, que foi o que ele mencionou anteriormente, foi qualquer paciente que já apresentou sintomas de insuficiência cardíaca, que mantém uma alteração estrutural do coração ou até que apresenta disfunção, por exemplo, uma cardiomiopatia dilatada, uma miocardite aguda. E no estágio D, aqueles pacientes que já têm um remodelamento cardíaco importante, né, e sintomas refratários a esses sintomas de insuficiência cardíaca, que geralmente precisam e são dependentes de inotrópicos, por exemplo, os estágios finais das cardiomiopatias. E aí, para esses quadros, então, de insuficiência cardíaca crônica, ele começa a falar de algumas medicações. Então, a ivabradina, ele tem como alvo a corrente FANE do tecido sinoatrial, e ele diminui a taxa de despolarização na fase 4 dessas células do nosso sinoatrial. Eu vou mostrar mais para frente um pouquinho melhor essa ação da medicação, e ele age reduzindo a frequência cardíaca. Os estudos realizados com essa medicação diminuíram o risco de hospitalização por insuficiência cardíaca e a mortalidade em pacientes com fração de ejeção reduzida. Ela já é uma indicação classe 2A no tratamento de insuficiência cardíaca sintomática com fração de ejeção abaixo de 35, além de taquicardia persistente em pacientes já em terapia com beta-bloqueador ou aqueles que, por qualquer motivo, são incapazes, então, de tolerar essa terapia com beta-bloqueadores. Então, aqui um pouquinho de fisiologia para a gente entender melhor a ação dessa medicação. Então, aqui a gente tem uma representação de como é que acontece essa despolarização espontânea nas células que fazem despolarização automática no coração. Então, por exemplo, o nosso sinoatrial. Aqui a gente tem o potencial de membrana. Então, geralmente, as células de despolarização automática, elas têm uma despolarização que acontece por voltagem. Então, você tem um potencial de membrana em menos 60 milivolts. Quando você atinge, essa célula atinge menos 40 milivolts, você tem uma despolarização. Como é que ela atinge, né, esse potencial para despolarização? A partir do influxo lento de sódio, tá? Esse influxo lento de sódio nas células, por exemplo, do nosso sinoatrial, faz com que você atinja um potencial de ação de menos 40 milivolts e aí você tem a despolarização dessa célula. Isso acontece novamente, então na fase 4 você já tem esse influxo lento novamente de sódio e aí uma nova despolarização automática. Esse influxo lento de sódio, que é o pré-potencial, né? Ele é chamado de corrente FANE. Tá? Então, é aqui que a ivabradina age. Então, a ação dessa medicação. Aqui eu coloquei duas figuras para exemplificar. A ação da ivabradina age, então, diminuindo a inclinação dessa curva, né? Então, você tinha uma curva que vinha aqui nesse cinza mais claro, mantendo uma frequência cardíaca mais alta, e a inclinação dessa curva, a redução, a lentificação, né? Por exemplo, na entrada de sódio nessas células acontece uma diminuição da frequência cardíaca. Então, a gente vê que essa curva, ela vem aqui, se afasta mais da anterior, então, diminuindo a frequência cardíaca. Isso acontece de forma fisiológica, a gente vê nessa figura à direita, por estímulos, por exemplo, simpáticos ou parasimpáticos, no caso vagal, né? Então, a gente tem nessa curva em preto a ação normal das células de despolarização, e aqui a gente tem, quando a gente aumenta a inclinação da curva, você aumenta a frequência cardíaca, né? Então, você tem uma despolarização cada vez mais rápida. Quando você aumenta a inclinação dessa curva, por exemplo, por estímulo vagal, você tem uma frequência cardíaca que é reduzida.
Então, essa medicação age basicamente na frequência cardíaca, né? Ela tem uma segurança que já foi validada em crianças em ensaios clínicos pediátricos de fase 2 e 3. Acontece, então, uma redução da frequência cardíaca com tendência a aumento da fração de ejeção e melhora da qualidade de vida desses pacientes. Para paciente com distrofia muscular e fração de ejeção reduzida, tratados com beta-bloqueadores com ou sem vabradina, foi evidenciado, então, que a fração de ejeção é melhorada nos pacientes, eles têm menos efeitos adversos naqueles que usaram a ivabradina, né, em associação com a ivabradina. E nos pacientes com cardiomiopatia dilatada, já existem estudos que mostram que a frequência cardíaca elevada é independentemente associada à morte ou à evolução para transplante. Então, a ivabradina também teria benefício nesses pacientes, além de ter eficácia na taquicardia, principalmente nas taquicardias atriais em crianças, com redução da frequência cardíaca e reversão desses sintomas de insuficiência cardíaca. Essa medicação já está aprovada pelo FDA nos Estados Unidos para crianças com IC sintomática com mais de 6 meses de idade. Outra medicação que ele refere que já está aprovado, então, para uso para insuficiência cardíaca crônica é o sacubitril/valsartana, né, com o nome comercial de Entresto. O sacubitril é um inibidor da neprisilina e a valsartana é um antagonista do receptor de angiotensina 2. A valsartana a gente já conhece, né, os BRAs, então a gente já tem um conhecimento maior, mas o sacubitril foi uma novidade, né, então a neprisilina ela é uma enzima que quebra os peptídeos natriuréticos e o inibidor da neprisilina, então ele tem essa função de aumentar os níveis dos peptídeos natriuréticos, como eu falei anteriormente, né, que são uma resposta fisiológica do organismo e causando então os efeitos desses peptídeos, que é uma vasodilatação e a natriurese. Foi tentado em estudos anteriores associar o sacubitril a inibidores de ECA, porém isso aumentou a presença de angioedema e esses estudos foram abandonados, e é por isso que quando você vai iniciar o Entresto, você precisa suspender o IECA se o paciente estiver em uso por pelo menos 36 horas, né, por esse risco de angioedema. O estudo que avaliou o Entresto, então, foi o Paradigm, foi um estudo que mostrou que essa medicação é superior ao enalapril na redução tanto de hospitalização quanto de morte por insuficiência cardíaca em adultos. Foi o maior estudo retrospectivo randomizado dessa medicação, com mais de 8.000 pacientes, com uma redução de risco relativo de 18% para mortes por causas cardiovasculares e hospitalização e por insuficiência cardíaca e redução de morte súbita em adultos. Ele tem um perfil de eficácia e segurança comparáveis em todas as doses, porém, associado a uma incidência de hipotensão nas doses mais altas. E o estudo Panorama HF foi um estudo que estudou, então, sacubitril/valsartana versus enalapril já na faixa etária pediátrica, mas, como eu falei anteriormente, né, para ventrículo esquerdo, sistêmico, e com fração de ejeção reduzida. Em outubro de 2019, o FDA aprovou o sacubitril/valsartana para uso em pacientes pediátricos com IC sintomática, com disfunção sistólica em maiores de 1 ano. As recomendações de dose para pacientes mais novas do que isso ainda estão pendentes, né? Ainda não tem uma definição clara. Algumas drogas um pouco mais recentes no tratamento da insuficiência cardíaca crônica, então ele refere o omecamtiv mecartil, que é uma molécula ativadora da miosina, que tende a aumentar a força contrátil do coração e a duração da sístole, sem aumento do consumo de oxigênio miocárdico. A gente tem 2 estudos que ele refere em fase 3, que é o Galactic e o Meteoric. Aqui no artigo ele refere uma redução de risco relativo de 2% com hazard ratio de 0,92, mas em discussão com o Dr. Massir e a partir das aulas, né, de estatística, a gente sabe que com um hazard ratio de 0,92, a gente teria uma redução de risco relativo de 8% e não de 2%. E aí a gente procurou o artigo da onde ele tirou essa referência, a gente viu que realmente foi um erro de escrita, né? Então, o que ele colocou como 2% é a redução de risco absoluto e não de risco relativo. E aqui ele não colocou o intervalo de confiança, que também é importante para a gente saber, né? No caso do hazard ratio, mas o intervalo de confiança não cruzou 1 nesse artigo que a gente viu. Além disso, ele refere uma redução de 10% nos níveis de NT para o BNP, com maior impacto na redução, então, de eventos de insuficiência cardíaca e não
na mortalidade, mas também sem estudos disponíveis para crianças com essa medicação. O vericiquat também é uma medicação nova, é um estimulador de guanilato ciclase solúvel que aumenta a estimulação do GMP cíclico, causando vasodilatação por aumento do óxido nítrico endógeno, uma medicação via oral, já aprovado para tratamento em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. O estudo Victoria mostrou um desfecho, a maioria desses estudos é por desfecho composto, né? Esse estudo não foi diferente, então um desfecho composto de morte cardiovascular ou primeira hospitalização por insuficiência cardíaca com redução, então, do risco de morte ou morte por outras causas ou hospitalização. Também sem dados disponíveis para uso dessa medicação em crianças. Uma outra droga que também tem sido utilizada no tratamento da IC crônica são os inibidores de cotransportador de sódio e glicose. É uma medicação inicialmente para tratamento de diabetes tipo 2, mas os estudos da APA-HF e EMPER-HF, né, estudaram a dapaglifosima e empaglifosima para pacientes com insuficiência cardíaca com e sem diabetes, e mostrou uma redução de 30% na ocorrência de primeira internação por insuficiência cardíaca, no caso do uso da dapaglifosima, e 18% na morte cardiovascular, e da empaglifosima, uma redução de 19,4% de morte cardiovascular no grupo em tratamento versus 24,7% do grupo placebo, com hazard ratio de 0,75, aqui também ele não colocou intervalo de confiança, e essas medicações ainda sem dados para a população pediátrica. Aqui ele faz um resumo das medicações, né? Então, a gente tem, por exemplo, o inibidor da neprisilina, que vai aumentar o peptídeo natriurético e aí vai causar todos os seus efeitos nas células cardíacas, a vasodilatação, a natriurese, a relaxina, que é o hormônio recombinante, né, da relaxina humana, então vai causar os seus efeitos vasodilatadores, o omecantiv, que vai agir na miosina cardíaca, né, aumentando a sua contratilidade, o levosimedan, que vai aumentar essa sensibilização ao cálcio da miosina, então aumentando a contratilidade cardíaca, os antagonistas solúveis que a gente viu anteriormente, né, de via oral, que vão causar do GMP cíclico, né, vão causar aumento do GMP cíclico e vasodilatação, os inibidores do cotransportador sódio-glicose, que na célula cardíaca, na insuficiência cardíaca, está sendo estudada como redutor de apoptose, né? Então, talvez agindo em mitocôndria ou na célula, na parte genética, né? Dessas células miocárdicas, e ivabradina, que tem sua ação, então, nos canais FANE, que eu falei anteriormente, nesse transportador de sódio lento. E ele fala na tabela 4, então, qual medicamento utilizar para qual paciente, um guia simplificado. Então, os pacientes, a gente tem aqui, nessa coluna, a piora da fração de ejeção e o aumento do remodelamento cardíaco, e aqui a piora dos sintomas. Um paciente que não apresenta essa piora de remodelamento ou de fração de ejeção e também não apresenta sintomas, mesmo assim ele precisa de uma avaliação regular, e você pode iniciar uma terapia com IECA ou BRA, mesmo em pacientes com estágio A, como a gente falou anteriormente, que são aqueles pacientes que não apresentam essas alterações, mas têm um risco aumentado. Você pode considerar iniciar essas medicações mesmo sem sintomas. Nos pacientes que já apresentam um quadro de remodelamento moderado ou uma fração de ejeção reduzida, você usa então o IECA e o BRA e considera, por exemplo, a espironolactona para esses pacientes. Aqueles que evoluem com piora progressiva da fração de ejeção e remodelamento, aqui você já considera, mesmo para os pacientes pouco sintomáticos, o uso do sacubitril/valsartana, né, que é essa medicação ARNI, claro, ou IECA, ou BRA, ou sacubitril/valsartana, né, não em associação, ou uma ou outra. E associar a espironolactona. Os pacientes com sintomatologia moderada, além das medicações anteriores, você pode considerar o uso de diurético e outros sintomáticos específicos. Você já considera naqueles com alteração de remodelamento moderada ou redução da fração de ejeção, iniciar precocemente, então sacubitril/valsartana, e nos casos moderados, os beta-bloqueadores, o uso da ivabradina, e considerar o inibidor do cotransportador
sódio e glicose, mas aí, no caso, para adultos, né? Para crianças, a gente não tem esses estudos. E nos pacientes que evoluem com sintomatologia moderada, além dos diuréticos e sintomáticos, você considera o uso mais precoce do beta-bloqueador e da ivabradina. E nos pacientes que têm sintomatologia moderada e uma piora moderada ou progressiva da fração de ejeção e do remodelamento até transplante cardíaco, e a possibilidade de você ter que tratar esse paciente como uma insuficiência cardíaca aguda, por exemplo, com inotrópico endovenoso. Os biomarcadores séricos, então, eles agem como guia na insuficiência cardíaca pediátrica para monitorar a resposta ao tratamento e se tornam um endpoint substituto nos ensaios clínicos pediátricos e até nos adultos para insuficiência cardíaca. E o uso do BNP ou NT-proBNP, eles têm sido recomendados para estratificar a gravidade e monitorar a progressão da insuficiência cardíaca. Aqui lembrando do sacubitril valsartana, como ele é um inibidor da neprisilina, se você precisar dosar nesses pacientes biomarcadores, você tem que dosar o NT-proBNP, tá? Não pode ser o BNP porque ele é um inibidor, né, da degradação dos peptídeos natriuréticos, então não vai ser fidedigno, tem que ser o NT-proBNP. E como conclusão, ele fala, né, a Academia Americana de Pediatria fala que é moralmente imperativo você estudar formalmente essas medicações em crianças para que elas possam ter um acesso apropriado a esses agentes terapêuticos novos, e a capacidade de conduzir ensaios bem-sucedidos em crianças com insuficiência cardíaca já foi demonstrada e ela deve ser incentivada por reguladores e os desenvolvedores de produtos farmacêuticos. Quanto à classificação do tipo de pesquisa, então, a gente tem, quanto à característica intrínseca, um tipo qualitativa. Quanto à característica de ambiente, é um estudo de campo. Então, ele é um estudo de campo do tipo descritivo. Quanto à temporalidade, é um estudo do tipo transversal, contemporâneo, de descrição. E quanto à finalidade, esse estudo é feito para revisão. Essas são as referências que eu utilizei, as nossas redes sociais. Obrigada. Bom dia novamente a todo o grupo, minhas boas-vindas aos novos R1, aos novos fellows. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico e pesquisador, e esta apresentação faz parte do programa de residência em cardiologia pediátrica Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. É como eu disse, um artigo novo, né, publicado numa boa revista, Frontiers in Pediatrics, agora em 2021. É um artigo de revisão, junto com a Larissa, onde a gente encontrou algumas pequenas falhas, né, que não comprometem fortemente o trabalho, mas deve ser ressaltada. Então, quando ele cita várias referências, a gente foi ver, e havia alguns erros, como, por exemplo, ele chamou de 2% a redução do risco, e a gente, sendo 0,92, claro, é 8%, não tem os intervalos de confiança. Outra coisa importante de chamar atenção é que os eventos são sempre combinados. Lembra? Quando você está estudando evento combinado, evento conjunto, isso pode dar uma diferença de interpretação, porque se há uma redução de eventos conjuntos, a grande maioria das vezes, o que puxou realmente essa estatística foi o evento leve, né? Então, uma menor dose de medicação, uma melhor qualidade de vida, menos procura de pronto-socorro. E quando você vai ver mortalidade em si, a morte cardiovascular, geralmente ela não muda. Então, sempre estar atento quando está lendo um trabalho e ver o original, importantíssimo ver o trabalho original, e que estudo está sendo feito, se é evento conjunto ou combinado, se é evento isolado, se o evento é duro, se o evento é mole, né? Então, quanto mais evento duro, melhor é a avaliação para a medicina baseada em evidência. Tem também um errinho de literatura, a gente foi atrás de uma referência que ele cita, e a referência não era correta, né? Então, aquilo que ele pôs do trabalho não correspondia ao que estava na referência bibliográfica.
Então, são coisas que passam, né, pelo revisor. Geralmente, o revisor não vai atrás de todas as referências para ver se realmente foi citado certo. Geralmente, se considera que foi correto. Mas para o leitor, para nós leitores, isso é importante, né? Sempre você vê o que o presente autor está escrevendo, mas vai conferir do trabalho original, porque tem muito de interpretação, né? Você pode falar de uma forma, a história do copo meio cheio, meio vazio, dependendo da interpretação que o escritor está dando para o trabalho. Bom, outra coisa a se lembrar é que a insuficiência cardíaca é uma síndrome complexa, né? Na qual o coração ele é incapaz de manter o débito cardíaco adequado. Então, o fundamental é isso, o débito cardíaco não está sendo mantido de forma adequada. Então, existem várias coisas que podem reduzir o débito cardíaco, né? Se é anterógrado, se é retrógrado, se é um problema de força muscular, se é um problema de barreira, se é um problema de retorno, se é um problema de volume, se é um problema de pressão, né? Então, a gente vê que o débito cardíaco, ele depende de pré-carga, de pós-carga, de contratilidade, isso tudo revertendo no volume de ejeção. A frequência cardíaca é importante, como já foi falado, tem que haver sinergismo, a válvula tem que estar boa. Então, não é assim, dar um remédio e ele vai resolver o problema, né? O débito cardíaco é dependente de vários componentes, né? É um sistema, né? Interação de várias partes visando um fim comum. Então, para manter um débito cardíaco, precisa de vários componentes, né? Uma coisa também que eu achei interessante do trabalho é a classificação, né, do tipo de insuficiência cardíaca. Na literatura, a gente vê várias abordagens. Por exemplo, esquerda, direita ou global, se ela é sistólica ou diastólica, se ela é de baixo ou de alto débito, se ela é decorrente de arritmia ou não, se ela é aguda ou crônica. E essas mais recentes agora, seca, úmida, quente e fria, e por estágios, né? Antigamente, no tempo que eu estudei medicina, a que se usava era a New York Heart Association original, né? Classe 1, 2, 3, 4 em romanos. E ela é uma classificação, vocês veem que quando o paciente já está doente, né? Uma classificação clínica e tardia, né? Então, já aconteceu muita coisa. Então, o ideal é a gente ter uma avaliação precoce do paciente, né? Então, essa é uma classificação histórica, mas ela já pega o doente com sintoma, né? Praticamente com a doença já instalada. Esta intermediária agora que foi falado, do quente, quente seca, úmida e fria, é interessante também, mas ela já também, ela já pega a doença instalada. Você já tem que ver a doença, a insuficiência cardíaca instalada e ver em que subgrupo que ela estaria colocada. E tem um problema também que o paciente normal, a pessoa normal, nós aqui normais, teoricamente estaríamos lá no dry and warm, fica esquisito uma pessoa normal entrar enquadraria num dos subtipos da insuficiência cardíaca. Eu acho bem mais adequada essa classificação por estágios, né? Por quê? Porque ela não é estática como as outras duas, ela é dinâmica, né? Ela vai andando ao longo do tempo. Você pode ver o paciente como um conjunto, né? Não uma doença instalada, e sim uma coisa em evolução e se programar, prever, tomar condutas, né? Então, já o estágio A, né, o paciente que tem alto risco de desenvolver insuficiência cardíaca, então, uma pessoa que merece cuidado, né? Um hipertenso grave, uma cardiopatia congênita, não, cardiopatia não, porque já seria estrutural, mas um hipertenso grave, por exemplo, né, ou uma coisa genética, uma alteração genética, que você sabe que vai potencialmente evoluir para uma insuficiência cardíaca, já merece o cuidado, esse paciente já está no estágio A, né?
e daí para frente você vê que vai progredindo, né? O estágio B já aparece alteração estrutural, não tem sintoma, o C já tem sintoma, e o D já está num estágio avançado. Eu acho que essa ABCD me dá uma ideia médica assim melhor, né? Porque vê o paciente no conjunto e a evolução dele ao longo do tempo, e você faz previsões, etc. Essa é a figura, claro que eu não vou conversar sobre ela, mas só para mostrar o que eu gosto sempre de comentar sobre sistemas complexos. Então, vocês veem aí as várias drogas, cada uma agindo num ponto do miócito, né? Do cardiomiócito, e algumas delas com correlações, né? Mexe num ponto, uma mexe num ponto que a outra vai mexer também. Então, vocês vejam, o sistema é complexo, então tudo isso teria que estar bom, entre aspas, ou responsivo, né, para a droga funcionar, porque, por exemplo, se tenho baixa energia, a mitocôndria não está adequada, não vai adiantar você dar o remédio, porque não tem o substrato ali onde ela vai agir, né? Então, os eletrólitos tem que estar em dia, tem que estar adequado, a estrutura celular boa. Então, às vezes, isso explica, né? Por que que, às vezes, os remédios não funcionam, né? Porque tem que ter muita interação, muitos elementos funcionando conjuntamente para isso dar certo. Por fim, essa aqui é uma classificação que eu tinha nas aulas de 2001, né? Vejam, 20 anos atrás foi publicada essa abordagem terapêutica, e ela está praticamente igual atualmente, né? Vocês veem que no estágio A, B, C, ela segue o que está sendo recomendado nesse trabalho de agora, claro que agora com as novas drogas lá nos estágios avançados, moderados ou progressivos. Então, em suma, é um trabalho que deve ser lido com frequência, né? Ir atrás das referências e estar sempre comparando um com o outro, né? Para você formar sua opinião clínica sobre a atuação da droga, né? Lembrando que esses trabalhos, a maioria, foram de eventos conjuntos, então não esperem que vá reduzir mortalidade assim acentuadamente, mas pelo menos qualidade de vida, sintomas mais leves e dar uma qualidade melhor para o paciente, seguramente eu acredito que sim. Ok? Então, obrigado.